Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês possam estar bem com a graça de Deus. Antes da gente começar a fazer a exposição, se inscreva no canal, toque o sininho, deixa seus comentários, curte, que isso aí é importante aí e também quero que você possa divulgar para que mais pessoas possam aí ter contato aí com boas exposições que envolvem a questão bíblica e teológica, uma vez que o canal ele tem o objetivo, o propósito de fomentar boas exposições bíblicas e teológicas, trazendo proposições, desafios, reflexões, mergulhar em temáticas importantes que envolve todo esse universo bíblico e teológico. Para você que está iniciando a sua caminhada no contexto bíblico e teológico, a gente sabe que dentro desse contexto social, quanto mais conhecimento bíblico e teológico a gente tem, menos vamos errar e menos seremos guiados por doutrinas erradas, pois está cheio de doutrina errada aí, coisas muito estranhas acontecendo. Você tem acompanhado o YouTube aí e você tem visto cada loucura que é um negócio impressionante. Então, o canal Teologia Contextualizada, ele tem essa ideia aí de a gente percorrer a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. E com as escrituras sagradas, a gente firmar e consolidar todo o conhecimento naquilo que Deus revelou. Para você que acredita como eu que a Bíblia é inspirada por Deus, então você não vai ter dúvida. Você vai acompanhar o canal, vai deixar seus comentários e também vai fazer com que esse canal possa aí, chegar a mais pessoas, tá certo? A gente traz pontos preponderantes aí de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da experiência, dando aula, ministrando, estudando, meditando, refletindo naquilo que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Sem mais delongas, nós estamos falando sobre uma temática muito importante que é a eclesiologia. A eclesiologia, para quem tem acompanhado no canal, a eclesiologia é uma ramificação, na verdade, uma matéria da ramificação da teologia sistemática, na qual a eclesiologia ela mergulha também na teologia bíblica. A gente pode até um dia passar pela teologia histórica e ver o desenvolvimento da eclesiologia ao longo da história da igreja. E você vai se surpreender com tantas situações e circunstâncias, desde uma imersão à fé, há também desvios na fé, dentro da eclesiologia que passa pelo contexto da história da igreja. Quem sabe a gente mais para frente aborda sobre isso, só essa temática, faz esse corte, né? Porque quando você está estudando teologia, quando você está estudando as escrituras sagradas, a gente tem que fazer alguns recortes específicos para não alongar, né? Toda a exposição, e na medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo as ramificações teológicas, a gente vai percebendo quanta coisa errada que nós fazíamos, e a partir daí a gente vai corrigindo, né? Vai se acertando dentro dessa caminhada, né? Eu aconselho a todos estudarem teologia. Eu aconselho a todos poderem mergulhar nas escrituras sagradas. Eu aconselho a todos a investir em bons livros teológicos. De repente a gente pode fazer aí uma exposição só de livros teológicos aí que possa te ajudar. Mas tem vários canais que trabalham, né? Livros teológicos, assim como bíblias de estudo. Mas o nosso foco é falar sobre eclesiologia. E falando de eclesiologia,
nós vamos abordar um assunto que envolve a natureza da igreja. Então vamos abordar esse assunto aí que é importante. A comunidade dos santos são santificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque estão ligados em Cristo. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, e eu vou ler esse texto com vocês, um texto bem importante, relevante, que a gente não pode deixar de tê-lo em mente, que diz assim: e se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, dentro dessa prerrogativa que a gente coloca aqui, a comunidade dos santos que são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, tem uma natureza. Essa natureza, ela nasce a partir da ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós éramos velhas criaturas sem Cristo, e Cristo entrou em nossas vidas, e a partir de Cristo passamos a ter uma nova natureza. Essa nova natureza que nós temos, ela inicia-se a partir dessa nova vida. É uma conversão. A palavra de Deus fala que nós fomos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo de Deus, que nos apontou uma série de acusações sobre nós, como pecadores, e fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Espírito Santo de Deus nos leva a tomar uma decisão. Qual é a decisão? Arrependimento dos pecados. Aí nós passamos a confessar nossos pecados perante o Senhor, nos arrependemos e há algo espetacular acontecendo que é coisa específica de Deus. E o que é, Marcos? Que é a regeneração. Então a regeneração, ela entra em ação, que ela faz com que a gente venha a ser nova criatura. Na regeneração também acontece outro fato espetacular, que é a justificação, que pelo meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados perante a Deus, e o texto bíblico fala lá em Romanos que nós somos reconciliados com Deus. A ira que estava sobre nós, a ira divina, ela é retirada das nossas vidas, e aí nós passamos a viver agora em novidade de vida. Uma nova natureza está implantada em nós. E aí começa todo o processo de santificação. O que é a santificação? São homens e mulheres que estão em Cristo Jesus, que se converteram, se arrependeram, foram regenerados, justificados e agora são separados para Deus, para viver uma nova natureza, um novo tempo, novos valores, tudo novo vai acontecer na vida do homem e da mulher. Então, quando nós estamos falando de eclesiologia, a igreja verdadeira de Cristo, que tem comprometimento com Cristo, ela passa por essas etapas por meio da palavra de Deus, que trouxe esclarecimento, luz, verdade, a ponto do homem passar pelo arrependimento, pela conversão, pela regeneração, pela justificação e agora nessa etapa de santificação. Então, a premissa é que toda a comunidade dos santos, independente de onde a igreja está funcionando, operando, ela é uma comunidade, um ajuntamento de pessoas que são santificados em Cristo e que estão ligados a Cristo. Olha só, se não estiver ligado a Cristo,
não tem como apresentar essa nova natureza. Nós estamos falando de algo muito profundo, de algo muito importante, porque existem muitas pessoas que não teve contato com isso que nós estamos abordando. A fé em Cristo Jesus, ela é operosa. O homem é salvo mediante a fé em Cristo. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem um poder tão transformador em que agora, nessa nova etapa de vida, nessa nova natureza que homens e mulheres que fazem parte da comunidade de Cristo, a sua igreja, são santificados porque têm comunhão e estão ligados nele. Assim como João 15, versículo 5 diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Avançando um pouquinho com vocês, ainda dentro dessa colocação, olha que importante. Então, a igreja, o que ela é? Nós estamos trabalhando eclesiologia, lembra? Que eclesiologia é o estudo sobre acerca da igreja. Para você que tem dúvida dentro da etimologia da palavra, assista ao primeiro vídeo, que lá a gente aborda essas questões. Então, o que a igreja é? Primeiro, a igreja é uma unidade espiritual, da qual Cristo é o cabeça. Essa unidade espiritual, ela é tremenda. Então, não tem algo que eu penso acerca da igreja. O que você pensa sobre a igreja. Não. A unidade da igreja, ela é espiritual, da qual Cristo, ele é o quê? Ele é o cabeça do povo de Deus. Por quê? Porque foi ele que formou a igreja. Tem um texto bíblico que eu acho espetacular, que está lá em Efésios, capítulo 1, no versículo de número 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja, ela anda na unidade espiritual. Então, quando a igreja ela está vivendo dessa forma, ela está glorificando a Cristo. Ela está no caminho de uma igreja saudável. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de parede, eu estou falando de pessoas. Pessoas que estão em unidade espiritual, caminhando por direção do cabeça, são pessoas saudáveis em Cristo Jesus. Por quê? Porque não quebram essa unidade com Cristo e também não quebram seus relacionamentos entre o próprio corpo. É interessante que nessa mesma epístola de de Paulo, lá em Efésios capítulo 4, no versículo de número 1, o Paulo fala assim, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que é isso? Isso é a igreja no seu coletivo, preservando essa unidade do Espírito, essa unidade espiritual, né? Vivendo a plenitude na pessoa de Cristo. É muito ruim quando nós, como igreja, nós quebramos essa unidade. Quando nós quebramos essa unidade, isso significa que nós estamos desalinhados
com o cabeça da igreja, com Cristo. Então eu não posso pensar em igreja a partir do que eu penso ou do que eu acho. Eu tenho que pensar em ser igreja a partir do que Cristo estabeleceu na sua palavra, nas escrituras sagradas. Pô, Marcos, mas tudo agora tem que consultar as escrituras sagradas? Um dos lemas da reforma protestante é somente Cristo e somente as escrituras. Então, Cristo é o cabeça da igreja e as escrituras, elas são o baluarte da verdade. E é por meio das escrituras e da pessoa de Cristo que nós nos sujeitamos e não quebramos a unidade espiritual dela. Por que existem tantas pessoas que não são saudáveis na fé, não são saudáveis na caminhada com Cristo? Porque não andam de modo digno do seu chamado. O texto fala aqui, ó, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Andar de forma digna é andar de modo apropriado. E para eu andar de modo apropriado, eu preciso me fundamentar nas escrituras sagradas. Eu não posso quebrar esse vínculo, essa unidade espiritual que Cristo formou. Por quê? Porque é a sua igreja, é o seu povo que vai caminhar segundo o seu pastoreio. Não são denominações, me perdoa falar isso, mas não são denominações que ditam o caminho da igreja. O que dita o caminho da igreja é a palavra e Cristo Jesus. Olha só. Eu sei que isso é forte, eu sei que isso é muito reflexivo e até muitas vezes pode soar um pouco destonante do seu entendimento, mas olha que interessante. A reforma protestante, ela nasce no meio de uma crise, onde a igreja ela quebrou a unidade espiritual. Por quê? Porque a igreja naquela época, as pessoas que estavam governando a igreja, elas estavam vivendo fora do padrão estabelecido de Cristo, fora das escrituras sagradas. Então, não é a denominação que guia as pessoas, mas a denominação, seja qual ela for, ela é guiada por Cristo e pelas escrituras. Olha só. Isso soa forte, né? Isso mexe com a gente, né? Isso trabalha algumas questões de ego, né? Por quê? Porque a gente não para pensar. A denominação nada mais é do que um lugar que vai ensinar a palavra, que vai ter seus estatutos, ter a sua organização, mas essa denominação ela tem que estar sujeita a Cristo, senão ela vai virar uma instituição como qualquer outra instituição, porque a instituição chamada igreja, ela é espiritual, embora ela tenha uma organização visível, mas no seu visível ela também tem que se sujeitar a Cristo e ao cabeça. E isso aqui choca muitas pessoas. Por quê? Porque Cristo começa a governar e a igreja passa a viver dentro do padrão que Jesus estabeleceu. Então, essa unidade espiritual que está em Cristo Jesus como cabeça, ela vai sendo vivida pelo corpo de Cristo, pelas pessoas. E quanto mais as pessoas vivem em unidade espiritual com Cristo e com seus irmãos, isso revela que é uma igreja saudável, um povo saudável. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. Existem problemas de diversas magnitudes.
Mas se nós ensinarmos e se nós encararmos o que as escrituras sagradas dizem, a probabilidade de nós termos coisas muito erradas, ela vai diminuindo. E aí a gente trabalha as coisas erradas com as escrituras, trazendo disciplina, correção, admoestação, ensino. A gente vai trazendo tudo aquilo que é apropriado e útil para o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não pode quebrar essa unidade espiritual em Cristo, porque ele é o cabeça. Então, se nós não obedecemos o cabeça, é óbvio que nós vamos ter uma série de coisas complicadas dentro da igreja. Ações carnais, rebeldias, obstinações, e aí a lista de coisa ruim é enorme. Por isso que Deus dá líderes com dons específicos, justamente para alinhar o povo que está naquele lugar específico, para que o povo possa refletir e ter atitudes, comportamentos, uma vida saudável dentro da unidade espiritual e sendo governada pelo cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Olha só, isso é muito importante. Segundo ponto, que o que é a igreja? Ela é destinada a refletir a glória de Deus. A igreja, dentro da sua natureza, ela é destinada a refletir a glória de Deus. Você já reparou que existem muitas situações que nós não glorificamos a Deus? Por quê? Porque também a gente não para pensar nesse elemento bíblico, nessa verdade teológica. Quando nós fomos chamados desse mundo perverso, irmãos, para viver a vocação de Cristo, o que é a vocação? A vocação é ser discípulo, ser um seguidor de Cristo, ser um filho de Deus, viver segundo o padrão que ele estabeleceu. Então, nós fomos destinados, dentro dessa natureza, a glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente não glorifica. Tem um texto bíblico que eu gosto muito que ele diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, nós fomos destinados para glorificar o nome de Deus. Então, seja em palavras, seja em obras, seja em comportamentos, atitudes e ações, seja o que for que você estiver enganjado, não importa, seja no serviço, na escola, numa padaria, num açougue, num supermercado, fazendo negócios com altos executivos, dentro da sua empresa, do seu negócio, como profissional liberal, dentro da empresa onde você trabalha, seja lá aonde for, dentro da sua casa, seja que tipo de obra, atitude, comportamento, seja lá qual for a situação. O texto sagrado diz que nós precisamos fazer para a glória de Deus. E aí a gente precisa refletir. Se aquilo que nós estamos executando em sociedade, dentro do lar ou mesmo na igreja, reflete a glória de Deus, a igreja ela é destinada a refletir a glória de Deus. Então, se nós estamos falando de eclesiologia e nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo,
O que, que a igreja de Cristo tem que fazer? Glorificar a Deus, glorificar o Pai. Então a gente precisa refletir, avaliar, fazer no dia a dia reflexões curtas ou longas, aí é contigo e comigo, de avaliação, ter senso crítico, analítico do que nós estamos executando. Ah, Marcos, mas isso é coisa de administração de empresa. Não, não é coisa de administração de empresa, não. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa divina. O texto bíblico fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Façais, olha só, é bem abrangente. A gente tem que fazer o quê? Para a glória de Deus. A gente não tem que fazer para a vanglória dos homens, para a vanglória das denominações, para a vanglória das instituições, para a vanglória do nosso lar, para a vanglória dentro da sociedade. Não, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Lembra que nós fomos tirados desse mundo perverso agora para viver uma nova natureza, um novo estilo de vida, uma nova vida. Então, a partir de agora, como igreja do Senhor, nesse mundão que nós vivemos, o que, que a gente faz? Vive para a glória dele. Vai pregar? Prega para a glória dele. Vai ensinar? Ensina para a glória dele. Vai discipular? Discipula para a glória dele. Vai trabalhar, seja qual profissão que você tiver, faça para a glória dele. Vai comprar alguma coisa no mercado, na padaria, na farmácia, no açougue, nos e-commerces da vida, faça para a glória de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vai aconselhar um irmão, um casal, um jovem, um adolescente, faça para a glória de Deus. Vai ajudar o teu pastor, faça para a glória de Deus. Quantas pessoas hoje estão fazendo para que seus pastores vejam? Irmão, Jesus já falou, se você quer honra dos homens, você já tem. Nós não precisamos de honra de homens. A gente precisa ter a motivação certa. E qual é a motivação certa da igreja? Glorificar o nome do Senhor. Quer ver o diabo ficar furioso e pessoas carnais se virarem contra nós? É a gente fazer com a motivação certa, fazer para a glória de Deus. Aí o diabo fica furioso e os carnais ficam furiosos. Por quê? Porque quando você faz para a glória de Deus, você procura fazer com excelência, porque Deus está à frente da sua vida. Você quer glorificá-lo, honrá-lo e abençoar a vida dele, né? Por quê? Porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado, então a gente quer retribuir. Não é que Deus precisa ser abençoado, ele já é abençoado. É que a gente quer retribuir a ele tudo aquilo que ele tem feito por nós, tá certo? Então, tudo que a gente vier a fazer, faça para a glória de Deus. Vai criar os seus filhos? Faça para a glória de Deus. Vai dar uma instrução dentro de alguma matéria escolar? Instrui para a glória de Deus. Tudo que você for fazer para a glória de Deus tem a manifestação da presença dele. Flui. E coisas magníficas. O mundo tem feito coisas extraordinárias. E a gente não tira esse mérito. Você tem percebido. Mas a igreja precisa encarnar como igreja, como natureza, fazer as coisas para a glória de Deus, né? Tudo que vier à tua mão, faça para a glória de Deus. A gente não pode ser pedra de tropeço para as pessoas na sociedade e nem para a igreja de Deus. Ser pedra de tropeço é você entristecer, você sabendo que tem potencial para fazer o melhor, e aí você entristece seu pastor, seu líder, sua mãe, seu pai, seu chefe, aonde você trabalha, seu professor na faculdade ou na escola, enfim, os seus amigos que estão ao seu derredor. A gente não pode ser pedra de tropeço para a sociedade, tampouco para a igreja de Deus. É o texto que diz.
Então você vê que a perspectiva da natureza da igreja é outra. Ela tem que glorificar a Deus. Cara, você vai participar de um culto a Deus, de uma celebração ao nome do Senhor, glorifica a Deus, mas porque o seu coração, a motivação é Ele. Se a motivação for o Senhor, tudo aquilo que a gente for colocar as mãos, queridos, vai ser bênção. Tem uma nova mentalidade, tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Terceiro ponto: a igreja ela é consolada e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. O Espírito de Deus ele foi derramado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo justamente para que ela possa caminhar de acordo com o padrão do Senhor. Eu quero ler alguns textos com você também dentro dessa perspectiva. Olha só, João capítulo 16, versículo de número 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Olha que coisa espetacular. Abre aí também a Bíblia Sagrada, lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 16. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Louvado seja Deus. E capítulo 15, versículo de número 26, para a gente fechar essa parte. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, olha quantos textos nós lemos. Nós lemos João 16, versículo 13 e 14. Nós lemos João 14, versículo 16 e 17 e versículo 26. E lemos capítulo 15, versículo de número 26. Quantas palavras nós ouvimos aqui falar? Espírito da verdade, Consolador, olha só, que estará conosco, nos guiando, fazendo com que a gente conheça, lembre das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o Consolador. E a ideia de Consolador, essa palavra Consolador, no original, no grego, é Parakletos. E Parakletos traz a ideia de alguém que é advogado, intercessor, conselheiro, consolador, ajudador. O Paracleto é aquele que fica ao lado. Meu Deus, que coisa espetacular. Sem contar, eu vou ler daqui um pouco Romanos capítulo 8. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está com a igreja. Então você não está desamparado, nem eu, nem os santos que estão espalhados aí dentro do mundo. Então o povo é consolado, é ajudado, tem intercessão diária dele, tem ajuda diária dele, tem conselhos diários dele, é fortalecida na palavra que ele ministra sobre Cristo, sobre as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que tudo aquilo que foi desenvolvido no Novo Testamento, através da vida dos apóstolos, né, os escritores do Novo Testamento, não tem a orientação do Espírito Santo? Eles foram movidos pelo Espírito Santo a fortalecer a igreja de Cristo em tempos adversos, como do Império Romano, e atravessando aí, né, a história
da igreja. Então, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele está com a igreja, fortalecendo a igreja, ministrando a palavra à igreja. Então, a igreja ela tem orientações específicas. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, ele guia a verdade. A igreja ela não anda nas trevas, ela não anda em obscuridade, ela anda na luz, ela anda na verdade, a aletheia, né? Que é a terminologia no grego. Lá em Romanos, no capítulo 8, deixa eu pegar esse texto aqui, ó, ele é importante para a gente pensar. Capítulo 8, versículo de número. Nós vamos ler aqui o versículo de número 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Pera lá, deixa eu entender isso. Então, Marcos, como igreja, você está dizendo que nós temos fraqueza? Temos, e diversificadas fraquezas. Por quê? Porque nós já experimentamos o pecado. Nós não vivemos na prática do pecado, mas o pecado nos afetou. Nós não somos mais escravos ou dependentes do pecado, porque Jesus rompeu esses aguilhões que estavam sobre as nossas vidas. Essa força espiritual chamada pecado não está sobre mais os nossos lombos. Então, como nós estamos aqui na terra e passamos lutas, tentações, tribulações, provações, a gente passa uma série de coisas, isso faz parte da vida e tem vários textos bíblicos que apontam isso. O texto está falando que o Espírito Santo nos assiste. Essa palavra nos assiste traz a ideia de alguém que está nos ajudando, auxiliando, prestando uma assistência, um serviço aos santos de Deus para que eles possam vencer as suas fraquezas. Olha só. E o texto fala: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, a igreja, ela está fundamentada dentro de uma direção onde ela é consolada e fortalecida. Então, você como igreja, você quer ser consolado e fortalecido, é por meio do Espírito Santo que te leva às Escrituras, que te leva a meditar sobre as palavras de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Então, portanto, nós temos aqui 3 pontos que eu separei para trabalhar com vocês. Então, a igreja, dentro da sua natureza, ela é uma unidade espiritual, da qual Cristo é o cabeça. A igreja, ela é destinada a refletir a glória de Deus. Então, ela glorifica a Deus, ela testifica da presença de Deus no seu cotidiano, ela vive a palavra de Deus, então ela testifica o Deus que ela serve por meio das suas ações, dos seus comportamentos, ela glorifica a Deus em tudo e ela também é consolada e fortalecida pelo Espírito Santo, pois Jesus disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro. Esse outro, a palavra allos no grego, significa alguém da mesma essência, da mesma espécie, que tem o mesmo poder, que tem a mesma influência. Olha só. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está com a igreja. Então, dentro desse aspecto que nós estamos abordando, também a igreja, ela professa uma fé e ela vai compartilhar uma esperança e serve a um rei. Ela professa uma fé, ela compartilha uma esperança e serve ao Senhor Jesus Cristo.
né? Ela foi chamada para proclamar, Mateus capítulo 28, versículo 19, a gente ir até as pessoas e compartilhar dos feitos de Cristo, da sua palavra, discipulá-las, a ponto que elas possam se batizar e possam entrar também no reino de Deus. Eu separei um texto muito legal que está lá em Pedro, que aborda sobre isso e que eu acho que nós temos que pensar um pouquinho também. Teologicamente, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E servir a Jesus, nós estaremos servindo a partir da obediência ao que ele disse nas Escrituras. Mateus capítulo 29, versículo Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, essa composição de versículos bíblicos que acabamos de ler remetem à fé, remetem compartilhar a esperança que nós temos e remete a gente servir ao Rei da Glória. Então, a natureza da igreja, ela passa por essas questões. E muitas vezes nós terceirizamos o compartilhar a fé apenas para um missionário, para um pastor, para um evangelista, né? Para alguém aí que se destaca entre nós. Não, toda a igreja foi chamada para compartilhar, para professar a sua fé. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, você fica encantado com a igreja em movimento, pregando a fé, compartilhando a esperança e servindo o rei. Olha só. Então, nós no meio da sociedade, nós vamos expressar a fé, nós vamos compartilhar com as pessoas a esperança que nós temos para que elas também tenham, sejam tocadas, sejam visitadas, possam também bendizer o nome do Senhor como você e eu. Então, dentro desse contexto, uma unidade espiritual da qual Cristo é o cabeça, está destinada a refletir a glória de Deus, é consolada e fortalecida pelo Espírito Santo e professa uma fé e compartilha uma esperança e serve a um rei, isso é ser uma igreja saudável. Tem outras coisas ainda dentro da natureza que a gente pode explorar, mas para você guardar, eu quero trazer apenas esses 4 pontos. E a gente fechando aqui, e aí a gente vai trabalhar algumas questões posteriormente. A igreja, na sua natureza, ela tem uma unidade, ela vive em santidade, ela é universal, ela é apostólica, ela ministra a palavra de Deus, ela tem disciplina bíblica, dentre outras questões. Então, nas próximas exposições, nós vamos estar falando sobre a unidade, santidade, ela como universal, apostólica, sobre a ministração da palavra e disciplina bíblica. Vamos falar sobre esses aspectos da sua natureza, porque esses aspectos é você e eu que somos, olha só. Então, dentro das escrituras, a gente vai ver uma série de textos que vão refletir, como todos esses textos que nós refletimos nessa exposição sobre a natureza da igreja. Então a gente vai dividir, porque falar dessa temática, natureza da igreja, ela tem vários pontos. Então, para você fixar, para você entender,
para você pensar e refletir dentro do que nós abordamos. Ser igreja vai além das quatro paredes. Ser igreja é estar calcado nesses pontos importantes, tá? Nesses pontos preciosos que a gente acabou de ver e nesses pontos que nós veremos cada um desses pontos, mas em exposições individuais sobre essa questão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus nos ajude a entender a nossa natureza, a gente olhar para as Escrituras com um olhar mais cuidadoso, com mais atenção. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser um PhD em Bíblia e teologia, nem eu, mas a gente vai ter o conhecimento do que Deus revelou nas Escrituras, do que o cabeça quer da sua igreja, do que Deus espera de nós. E aí a gente ter uma vida saudável à luz de Deus. Não estou dizendo que nós não somos saudáveis, mas pode ter muitas práticas, comportamentos, ações, desenvolvimentos nossos que não condiz com a natureza da igreja. E aí a gente precisa pensar, colocar isso diante de Deus em oração e a partir daí trabalhar para que a gente viva a altura que Deus espera que a gente possa viver. Porque se está revelado nas Escrituras, é porque é possível viver. Um grande abraço. Permitindo Deus, nas próximas exposições a gente vem falando da natureza da igreja, mas em algumas características, certo? A unidade, santidade, ela como universal, ela como apostólica, ela como ministra a palavra de Deus e dentro da disciplina bíblica, quais são os pontos que devem ser aplicados. A gente vai falar delas, tem muitas, mas eu escolhi essas aí porque eu creio que é importante. E aí a gente vai falar em cada exposição um tópico desses para você pensar, refletir, né? Porque eu acredito que nós estamos abordando um assunto muito específico, abençoador e que vai trazer profundas mudanças e uma nova mentalidade. Um grande abraço. Valeu. Deus abençoe. Fui.